Olá, povo de Deus, olá, casais abençoados em Cristo Jesus, que o Deus eterno neste momento, para você que está vendo este vídeo, possa estar abençoando poderosamente a tua vida, teu relacionamento conjugal e familiar, teu empreendimento, teu emprego, enfim, que as copiosas bênçãos do eterno Deus estejam neste momento sobre a tua vida. Quero trazer um tema muito importante, me direcionando principalmente ao homem, o esposo. Nós já falamos em um vídeo que nós colocamos há pouco dia no canal, que tem o título Ajudando a Esposa nos Deveres Domésticos. Eu quero até que você dê uma olhada lá no vídeo. Hoje eu trago mais uma vez me direcionando ao homem. Por quê? Geralmente eu tenho falado aqui, muitas das vezes, me direcionando à mulher. Mas hoje, mais uma vez, eu quero me direcionar a você, esposo. Nós sabemos, como servo de Deus, que o esposo, geralmente, na sociedade em que vivemos, é ele que trabalha, é ele que vai à procura de um emprego, é ele que trabalha para trazer o mantimento para dentro de casa, para dar mais estabilidade à sua vida conjugal e à sua vida familiar. Isso não quer dizer que a esposa também não possa trabalhar. Eu conheço alguns casais que o homem trabalha, a esposa trabalha e ambos vivem bem, tanto na questão financeira como no relacionamento conjugal. Eles conseguiram conciliar, equilibrar a questão do trabalho, da vida conjugal e da vida familiar. Não é tão fácil, mas muitos têm feito isso. Outros esposos não concordam que a sua esposa vá trabalhar. Ele apenas quer que ela cuide nos deveres domésticos dentro de casa e ele vai colocar o mantimento dentro do lar. Também não vejo nada de errado com isso. Alguns dizem que é machismo. Enfim, se o casal está bem desta forma, eu não considero que seja uma questão machista do homem não querer que a sua esposa trabalhe. Nem sempre é esta forma. Bom, mas é o homem que vai trabalhar, consequentemente, quem fica dentro do lar é a esposa, né? É a esposa que praticamente faz tudo dentro do lar. Ela se levanta cedo, prepara o café, dá para o esposo, para os filhos, leva o filho para a escola. Enquanto os meninos estão na escola, ela está cuidando dos deveres domésticos, entre eles lavar louça, lavar roupa, varrer a casa, engomar. É uma tarefa árdua e nós falamos no vídeo, que eu vou deixar aí a descrição do vídeo embaixo para que você possa procurar aí no canal e assistir, tá bom? Então são muitas coisas que a esposa faz dentro do lar. O esposo também tem responsabilidade no andamento da casa. Por isso, a primeira coisa que nós iremos falar hoje está baseado em uma passagem bíblica na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. E eu gostaria de ler e falar aqui sobre 3 maneiras de viver bem no lar. Então, qual é o tema de hoje que eu gostaria de direcionar para o esposo? Marido, como viver bem no lar? É uma pergunta em que nós iremos obter a resposta aqui no texto bíblico. Na verdade, nós iremos nos basear apenas no versículo 7 da primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Eu vou tirar por base apenas uma palavra, mas vou ler todo o versículo que diz assim: igualmente vós, marido, coabitais com ela com discernimento, em outras versões, entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, mas sendo vós o seu coerdeiro da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Muito bem, eu creio que já chamei a atenção de alguns que ainda não é parceiro do canal, mas se você casal, você esposa e esposa, quer se tornar parceiro do canal Pastor Ezequiel Pereira, é fácil demais. Faça agora aí a sua inscrição, se inscreva no canal. Após você fazer a sua inscrição, é muito importante você ativar o sininho em todos. Por que em todos? Porque você estará recebendo as notificações quando nós colocarmos vídeo novo no canal.
Depois você vai deixar aí o seu joinha, o seu like, a sua curtida. E após, eu sempre digo que para deixar, para comentar, já depois que ver todo o vídeo, porque você vai ter uma noção daquilo que você vai comentar, se você gostou ou não do conteúdo que nós temos colocado no canal. Amém? Muito bem. Nós lemos um versículo da palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, e quero pegar por base a palavra discernimento. Discernimento. Eu tive indo ao dicionário para ver o que significa essa palavra. Essa palavra ela vem do latim, discernire, que significa colocar de parte, dividir ou separar. Discernir é conhecer ou ver distantemente, avaliar, fazer distinção entre duas ou mais coisas. Ou seja, nós falamos aqui da palavra discernir. Pedro, ele usa essa palavra aqui, a palavra discernir. Pedro instrui os maridos a terem discernimento, ou seja, conhecimento no tratar com a sua esposa. Conhecimento no tratar com a sua esposa. Você conhece a sua esposa? Para que você possa tratar ela de uma maneira que engrandeça o nome do Senhor. Pedro não explica o que conhecimento é este, mas evidentemente é tudo aquilo que o marido deve saber para que a relação com a sua esposa seja saudável. Ele não explica qual é o tipo de discernimento, mas eu entendo que é tudo aquilo que o marido possa vir conhecer da sua esposa para que o relacionamento dentro do lar seja saudável e glorifique o nome do Senhor. É um conhecimento que vai fazer com que o casamento seja bem sucedido, e certamente isso significa conhecer três coisas importantes. E é isso que eu quero chamar a sua atenção neste momento aqui, para as três coisas importantes que nós iremos falar dentro da temática marido, como viver bem no seu lar. Bom, primeiro ponto, o marido deve conhecer a si mesmo. Eu faço uma pergunta para ti que está me vendo neste momento, que está assistindo. Você se conhece a si mesmo? Tu conhece o teu temperamento? Tu conhece os teus defeitos e as tuas qualidades? Às vezes nós conhecemos mais as qualidades do que os defeitos. Ele tem de saber quais são os seus limites, quais são as suas fraquezas. Todo esposo precisa conhecer quais são os seus limites, quais são as suas fraquezas, quais são os seus defeitos e também conhecer quais são as suas qualidades. Agora, não fazer só ênfase das qualidades. Ele precisa entender que ele tem defeitos e que esses defeitos precisam ser trabalhados. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 19, diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Ou seja, aquilo que nós pensamos, como nós agimos, as nossas atitudes, é aquilo que nós somos. E isso é muito importante você entender, esposo. Eu também. Eu preciso ver em mim os meus defeitos, eu preciso ver em mim as minhas fraquezas, porque eu entendendo que eu tenho fraqueza, que eu tenho defeito, eu vou tratar melhor a minha esposa. Ele tem de saber, ou seja, o esposo tem que saber quais são as suas áreas fortes, e isso é importante. Por quê? Porque eu entendendo como são as minhas áreas fortes, com qual posso se envolver e ajudar a minha esposa. Eu vou entender meus pontos fracos, mas também meus pontos fortes. E nos meus pontos fortes, eu posso ajudar, então, a minha esposa no dia a dia, dentro do lar. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Por quê? Porque eu estou tentando me conhecer. A pessoa que mais vive próximo de ti, esposo, é tu mesmo. A luta maior que nós temos não é externa, é interna, é com nós mesmos, é com aquilo que nós achamos,
é com aquilo, com nossas fraquezas, com nossos defeitos, né? Que às vezes não reconhecemos. Por isso, o marido deve se conhecer primeiro. Ele precisa ter uma avaliação correta de si mesmo, como ele age dentro do casamento, porque às vezes ele quer culpar só a esposa, o temperamento da esposa, as atitudes da esposa, quando na verdade ele não olha para si mesmo. Ele precisa olhar para dentro de si e dizer: rapaz, nesse ponto aqui eu estou vacilando. Vamos usar essa palavra aí. Nesse ponto aqui eu estou falhando no meu relacionamento conjugal. Aqui é uma fraqueza minha. Eu tenho que ter cuidado aqui nessa parte que é minha fraqueza. Aqui eu tenho cuidado com o meu temperamento. Então precisa te conhecer primeiro, certo? Às vezes o marido não percebe as coisas com exatidão porque ele não está consciente quem é e do seu papel dentro do lar. Ele não é consciente de quem ele é, das suas qualidades, dos seus defeitos, e muitos servos de Deus não sabem qual é o papel dele dentro do lar. Ele não ainda tem consciência, ele ainda não tem o conhecimento do seu papel dentro do próprio lar, dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento conjugal. E nós sabemos que a Bíblia fala sobre o papel do homem dentro do lar. Ele é o cabeça, mas tem pessoas que têm pego aí essa questão dele ser o cabeça e ele muitas das vezes é um ditador dentro de casa. Ele não consegue entender que aquela passagem que diz que a mulher deve ser submissa ao marido como no Senhor, a primeira submissão da mulher não é a ti, é a Cristo, porque se ela é submissa primeiro a Cristo, consequentemente ela vai ser submissa a ti. E se tu impor a submissão, não vai adiantar nada, meu irmão. Eu já falei isso aqui no canal, não vou falar muito sobre essa questão. Então, primeiro ponto, te conhece, sabe os teus defeitos, olha onde tu está errando, faz uma análise, às vezes está acontecendo algo dentro do casamento, o relacionamento não está bem, e muitas das vezes tu culpa a tua esposa das coisas não estar indo de uma forma boa dentro do lar, tu culpa ela. Às vezes o culpado é você mesmo, esposo, por não reconhecer os teus defeitos, por não saber as tuas fraquezas, por não entender que teu temperamento, aquele temperamento, né, grosseiro e tal, e aí tu não consegue olhar para dentro de ti, te avaliar e ver que o que está acontecendo no lar não é culpa da esposa, mas de ti mesmo e de mim mesmo às vezes, certo? Segundo ponto, o marido precisa conhecer a sua esposa. Meu irmão, eu não acredito que você, esposo, já tem 5, 10, 15, 20, 30 anos que moram com ela e não conhecer um pouco da tua esposa, das qualidades, dos defeitos dela. Então, o marido precisa conhecer a sua esposa. Conhecer a esposa é fundamental para não tratá-la com amargura, com grosseria. E aí Paulo, escrevendo na carta de Colossenses, capítulo 3, verso 19, ele diz: marido, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria, com amargura, com raiva, com ira. É preciso você conhecer a sua esposa. É preciso saber o temperamento dela. É preciso saber se ela te tratou de uma maneira que tu não gostou. Por exemplo, vou citar aqui uma situação. Se eu não me engano aí, no período antes da mulher menstruar, né? Esse período aí, que o hormônio da mulher começa a mexer. Às vezes ela fica irritada. E às vezes ela pode te tratar de uma maneira que tu não gostou. Mas tu tem que conhecer o tempo dela. Tu tem que conhecer que ela está naquele período, meu irmão. Eu não acredito que você, esposo, tenha tempo de convivência com a esposa e não conhece o que ela gosta. Por exemplo, eu vou colocar aqui algumas questões importantes. Exemplo do conhecimento da esposa. Quais são os seus sonhos? Tu sabe qual é o sonho da tua esposa? Talvez ela tenha um sonho de se formar, ser uma enfermeira, de estudar, porque não teve esse privilégio, veio de uma família que não teve condição. Tu conhece o sonho da tua esposa? Outro. Seus ideais, tu conhece os ideais dela? Seus anseios, quais são os seus anseios, né?
seus anseios, as suas angústias. O que é que deixa ela angustiada, zangada, irritada? É quando tu não valoriza ela? É quando tu não dá um elogio para ela? É quando tu sai e te envolve, tem mais prazer estar na rua com teus colegas do que com ela dentro de casa? Preste atenção no que eu estou falando aqui. Esse conhecimento da esposa é essencial para que o marido desempenhe o seu papel corretamente dentro do lar. Quando você tem esse conhecimento, você para observar, para avaliar as atitudes da tua esposa dentro do lar, como ela se comporta, como ela está agindo naquele dia, você vai fazer o quê? Desempenhar bem o seu papel dentro do lar. Muito dos problemas do casamento é decorrente disso. Do que, pastor? Os maridos não têm diálogo, comunicação, comunhão íntima com a esposa, não é isso? E portanto os anos se passam sem que ele venha a conhecê-la. Os anos vão passando, ele não conhece o que ela gosta, ele não conhece qual é a roupa que ela gosta de vestir, ele não conhece que ela gosta de dar uma volta na praça, ir ao restaurante, ir ao shopping. Nada disso ele conhece, porque ele não é observador. Ele observa quem passa na rua, ele observa a mulher do outro, porque anda bem vestida, porque anda bem, mas ele não quer investir na mulher dele dentro do lar, né? Ele acha a mulher do outro bonita, porque anda bem vestida, mas se ela anda bem vestida é porque o esposo dela investe nela. Mas tua esposa não liga para isso não, tu não tem essa percepção, tu não para ver essas questões. Ela se torna para ele uma estranha dentro do próprio lar. Por quê? Porque ele não observa nada. É apenas uma irmã. Ele passa por ela. Aí tem muitos casamentos que está desse jeito. No início era um mar de rosa. Depois passa a ficar dessa forma. Por quê? Porque o esposo não se interessa, não valoriza a esposa que tem. Ele não conhece os seus defeitos. E aí passa os seus defeitos para o defeito da esposa, quando na verdade é defeito dele que está fazendo com que o relacionamento conjugal não vá bem, não seja feliz. Ele não consegue mudar, ele não consegue olhar. Por quê? Porque é preciso que o marido conheça a sua esposa, os seus valores. Ele vai conhecer o defeito dela? Vai! Mas olhe muito mais para as suas qualidades, para o que ela faz dentro do lar, para que ela representa para ti, o que ela gosta, o que ela deseja. Vai olhando para te ver se não vai melhorar o teu relacionamento conjugal e familiar. Muito bem, o marido precisa, por último, terceiro ponto, o marido precisa conhecer a Deus. Primeiro, vamos lá, vou repetir para você, conhecer a si próprio, precisa o marido conhecer a si próprio. Depois que ele conhece a si próprio, ele vai conhecer a esposa, ele precisa conhecer com quem ele convive. Eu não acredito, meu irmão, eu sinceramente não quero nem falar muito sobre isso. Ele precisa conhecer o que é que a esposa gosta, quais são os seus desejos, os seus sonhos, certo? Agora, é de suma importância, não quer dizer porque não é importante, porque eu coloquei por último, mas é de suma importância que ele conheça a Deus. Oséias 6:3. Então conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele a nós virá como chuva será o dia que rega a terra. Olha o que ele diz. Então conheçamos e prossigamos conhecer. Isso se aplica ao relacionamento conjugal. Preste atenção, olha para mim. Ele está dizendo, conhecemos e prossigamos em conhecer. Eu devo me conhecer e prosseguir conhecendo-me. Eu devo conhecer a minha esposa e prosseguir conhecendo ela. Eu devo conhecer o meu Deus e prosseguir conhecendo Ele. Está vendo? Como se aplica também ao relacionamento conjugal. Se não conhecer a Deus e depender dele, o seu relacionamento com a sua esposa dificilmente alcançará o nível de satisfação, de alegria e de relação como deve ser. Então não há como você ter um relacionamento saudável, não há como você ter um relacionamento feliz. É claro que não tem nenhum relacionamento feliz na sua totalidade, não.
felicidade plena, não existe. Mas quando eu passo a conhecer a mim mesmo, a conhecer a minha esposa e principalmente ao Deus que eu sigo, meu relacionamento vai mudar com a minha esposa, o dela vai mudar comigo e as coisas vão fluir dentro do lar. Ainda no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, ele diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que você rejeitar o conhecimento, eu também o rejeitei como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei aos seus filhos. O que é que ele queria dizer? Preste bem atenção. Muitos esposos estão errando por falta de conhecer os princípios da palavra de Deus que norteia o relacionamento conjugal, a importância, o teu papel de homem, de esposo, de líder dentro do lar. A Bíblia é o manual do casamento, meu irmão. Um dia eu vou falar sobre essa questão aqui. Tem muitos livros, aliás, eu quero até lhe mostrar que essa fileira toda aqui é só de livro que fala de relacionamento conjugal e familiar. Mas eu não posso deixar de ler esse. Esse aqui é o principal, é o manual da família. Esses livros aqui dão apoio, sim, é muito importante, eu não estou dizendo que não é, tanto é que eu tenho aqui, estou lhe mostrando. Mas não deixe de ler esse, porque tu lendo esse, tu vai ver e vai perceber qual é o teu papel dentro do lar como líder, sacerdote, esposo, amoroso, que provê, enfim, é isso coisas, muita maravilha, oh glória. No Salmo 16, versículo 11, diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida. Olha o que o salmista está dizendo, da vida. Alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Sem presença de Deus não há fidelidade, felicidade plena. Não há. O casamento feliz tem que ser a três. O casamento feliz tem que ser a três. Deixa eu explicar essa questão. Homem, mulher e Deus. Homem, esposo, amoroso, cuidadoso. Mulher, submissa, virtuosa, sábia. E o Deus eterno que instituiu o casamento. Certo? Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 22, verso 29. Jesus, porém, respondeu, disse-lhe: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muito esposo está errando por não conhecer o que a Bíblia diz, qual é o seu papel na família. Ele é um ditador? É isso que Deus diz? Ou é aquele esposo que é o líder, mas lidera com humildade, com sinceridade, com fidelidade, com amor? Tem amor sacrificial, como Cristo se sacrificou pela igreja. Tu está te sacrificando pela tua esposa? Está pagando um preço? Porque às vezes ela veio de uma família, de um contexto familiar, onde não teve amor, onde não teve carinho, e ela não sabe esboçar isso para contigo. E tu só coloca defeito nela. Avalie, estude a tua esposa, conheça ela, tá certo? É somente à luz do conhecimento divino que podemos entender quem somos e por que estamos aqui. Qual é o propósito de eu ser esposo? Qual é o propósito de eu servir a Deus? Por que eu estou aqui? Você faz essas perguntas? Eu faço diariamente. É muito importante você fazer. Assim sendo, podemos interpretar a palavra de Pedro nesta passagem, preste bem atenção, como sendo primeiramente uma exortação ao marido. Ele está exortando ao marido, certo? Exortando ao marido a que cresça no conhecimento de Deus, o que fará que conviva com entendimento com a sua esposa. Meu amado irmão, coloca isso em prática, não é fácil. Te conhece primeiro, depois conhece a tua esposa. Aí entra, prossegue, conhece Jesus e prossegue conhecendo a Ele. Isso faz também contigo e com a tua esposa. Que o Deus eterno te abençoe, que o Deus eterno te proteja, em nome de Jesus. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.